Plenário derruba veto do governo a artigos do Plano de Cargos e Salários da Saúde. Ministério Público poderá adotar medidas mais rígidas para combater crimes de intolerância religiosa. E comissão cobra a entrega de 300 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida em Duque de Caxias. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O Ministério Público poderá adotar medidas mais rígidas para combater crimes de intolerância religiosa. O tema foi debatido em uma reunião entre o Procurador-Geral de Justiça do Estado, José Eduardo Gussen, e a comissão da Alerj, que acompanha o cumprimento das leis. Invasões em centros de candomblé e umbanda, agressões físicas e verbais e a dificuldade em registrar queixas nas delegacias são algumas das situações enfrentadas pelos religiosos. Eles estiveram no Ministério Público Estadual com o deputado Carlos Mink para apresentar ao Procurador-Geral do Estado casos de intolerância religiosa. Eu trouxe a demanda de casas de candomblé que vem tendo o seu sagrado profanado, principalmente na Baixada Fluminense, e que na maioria das vezes são desencorajadas a fazer a abertura de boletim de ocorrência dentro das delegacias. A gente tem que, na verdade, ver uma forma de conscientizar e de fazer com que esses representantes do Estado que ali estão, né, dentro desses espaços, eles venham se sensibilizar com essas pessoas e, ao invés de desencorajá-las, na verdade, acolhê-las. Já existe no Estado uma lei do deputado Carlos Mink que garante que delegacias registrem casos de intolerância religiosa como crime. De acordo com o parlamentar, o Procurador-Geral do Estado se comprometeu a analisar os casos e adotar medidas que combatam a intolerância religiosa. Ele ficou muito impressionado, estava lá com a promotora que cuida do caso, determinou uma série de providências, vai ajuizar ações, fez cópia dos documentos originais que as pessoas trouxeram, marcou uma nova audiência para o dia 29 aqui para dizer quais serão as providências que ele vai tomar, as ações que vai ajuizar e as orientações que vai dar para os promotores e procuradores em geral para enfrentar esse grave problema da intolerância religiosa e do racismo também. O Procurador-Geral do Estado também ouviu reivindicações de catadores de cooperativas de material reciclável. Eles apontaram às prefeituras que vêm desrespeitando a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje você tem empreendimentos catadores que estão fechando por falta de material reciclável que está sendo enterrado, está sendo pago a ser enterrado no aterro sanitário de Seropédica. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é bem clara na questão da reutilização, da redução e da reciclagem. Não, é um descumprimento da política de todos os municípios aqui da região metropolitana que depositam seu material, seu resíduo não reciclável e reciclável em Seropédica porque não implementaram coleta seletiva. Temos várias leis que obrigam as prefeituras a contratarem catadores, a qualificarem, a apoiarem as cooperativas e ampliarem a coleta seletiva domiciliar. Mas a autodeclaração delas de 2018, referente ao ano passado, das 17 da região metropolitana, 10 declaram que fazem zero coleta seletiva. O Procurador-Geral marcou uma nova reunião com os representantes do grupo de religiosos e dos catadores no próximo dia 29. A Comissão de Meio Ambiente da Alerj discutiu a situação de moradores das comunidades do Guedes e da Vila Alzira, localizadas no bairro São Bento, em Duque de Caxias. Por viverem em uma área de risco, essas famílias foram cadastradas no projeto Iguaçu e deveriam ter sido realocadas em apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de prontos, os imóveis não foram entregues. As comunidades ficam à beira do rio Iguaçu, que corta 7 municípios da Baixada Fluminense. Os moradores afirmam que pagaram pelos imóveis e que na época ninguém condenou o terreno, que tem sofrido com constantes alagamentos. O projeto Iguaçu prevê a drenagem de mais de 50 quilômetros de rios e canais, a implementação de parques fluviais e a construção de 1.356 unidades habitacionais para o reassentamento de 2.500 famílias.
Em 2015, o contrato entre o INEA e a Caixa Econômica foi rescindido por problemas técnicos administrativos. Agora eles estão tendo avanço das águas do Rio Iguaçu para suas casas, mesmo sem grandes chuvas. Água brotando debaixo do vaso sanitário. E ainda tem os grupos ilícitos aterrando beira do rio, que é a área de preservação permanente, com entulho, lixo hospitalar, com lixo criminoso, para comercializar a terra. Quer dizer, você vai colocar mais gente em situação de risco e agravar a situação dos que já estão. Representantes do INEA falaram das etapas do projeto que foram concluídas. Após o cancelamento do contrato, as obras foram paralisadas e o cadastramento das famílias para reassentamento ficou sob a responsabilidade da Prefeitura de Caxias. Quanto ao cancelamento do contrato, isso foi uma questão INEA, com o TCU, que pediu alguns esclarecimentos técnicos e que não foram possíveis ser resolvidos na época, e o contrato INEA com o particular, que é quem iria executar as obras na época, não foi desenvolvido. O termo de compromisso com a Caixa sofreu algumas alterações, reduziu o escopo em virtude da paralisação das obras do INEA e a Prefeitura entrou como parceiro para poder atuar daí por diante. O deputado Flávio Serafini vai oficiar a Prefeitura de Caxias e o INEA para saber se os cadastros efetuados até o momento incluem os moradores do Guedes e da Vila Alzira, para receberem as chaves dos cerca de 300 imóveis que já estão prontos e aguardam apenas a validação de documentos. Como a Prefeitura do Duque de Caxias ainda não faz parte desse entendimento e ela é parte central do que o empreendimento se tornou, a gente precisa dissecar esses cadastros para cobrar uma explicação da Prefeitura do Duque de Caxias por que não tem procedido priorizando a comunidade local, se a construção do projeto naquela localidade estava diretamente relacionada ao reassentamento da comunidade ali de São Bento. Indicados pelo governo para ocupar cargos de conselheiros da Agência Reguladora de Transportes do Estado, a AGETRANSP, foram sabatinados nesta terça-feira por deputados, durante reunião da Comissão de Normas Internas da Alerj. O governador Luiz Fernando Pezão indicou 3 nomes. O ex-deputado Carlos Correia foi reconduzido ao cargo, que ocupa desde 2014. Segundo ele, nos últimos anos, a agência desenvolveu um trabalho de excelência. Um exemplo destacado foram as multas aplicadas. Segundo o conselheiro, ao longo de 15 anos, R$900 mil em multas foram arrecadados anualmente. Já nos últimos 4 anos, esse valor aumentou para 8 milhões anuais. Não é aplicar multa por aplicar multa, é fiscalizar mais. Então houve uma fiscalização mais adequada, mais permanente, mais de excelência, que levou de 900 mil ano nos últimos 15 anos para 8 milhões ano nos últimos 4 anos. Né? Uma diferença de mais de 1.200% nesse crescimento. Além de outras atividades que foram feitas pelo antigo Conselho. A indicada Aline Paola Braga é advogada e desde 1998 integra a Procuradoria do Estado, além de atuar como professora universitária. Ela informou que sempre se dedicou ao estudo de contratos administrativos e está feliz em colocar em prática tudo o que sabe. O transporte é efetivamente o móvel principal que pode trazer um desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz, muito honrada por ter sido indicada para esse cargo, né, junto à AGETRANSP. O advogado Murilo Provenzano, que hoje ocupa um cargo na Secretaria Estadual de Governo, elogiou o perfil heterogêneo dos candidatos a conselheiros e acredita que juntos vão fazer um ótimo trabalho. Se esses nomes forem aprovados, eu acredito que cada um, com sua experiência de vida, sua experiência profissional, comprovadamente, como determina a legislação, vão ser de fundamental importância para o crescimento e evolução do serviço da agência. Todos os indicados ao Conselho da AGETRANSP foram aprovados durante a sabatina. As indicações ainda precisam ser avaliadas pelo plenário da Alerj em mais uma votação. Isso aqui, na verdade, não definiu nada. A definição vai ser sempre do plenário, o plenário é soberano e a grande maioria dos deputados é que deverão acompanhar ou não o que foi feito, o que foi dito aqui na Comissão de Normas Internas e Proposição Externa. Ex-funcionários da Varig, que contribuíram com o plano de previdência Aeros, devem terminar o ano sem receber indenizações referentes à aposentadoria.
A informação foi passada pelo interventor do plano durante a audiência da CPI da Varig. Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação que obrigou a União a indenizar a massa falida da Varig em 3 bilhões de reais. A decisão aconteceu no processo que tramita há mais de 20 anos, referente ao congelamento de preços para conter a inflação durante o Plano Cruzado entre 1985 e 1992. Segundo o interventor Luiz Gustavo da Cunha Barbosa, o dinheiro vai primeiro para a massa falida da Varig, para o pagamento de direitos trabalhistas dos ex-funcionários. Os contribuintes do Plano Aeros discordam e reivindicam prioridade no pagamento. Eles temem que as dívidas da massa falida consumam todos os recursos. Nós solicitamos a nossa participação no processo e na qual, inclusive, a gente solicitava que o Aeros tomasse as providências que ele deveria já ter tomado desde o início, isto é, requerer os nossos direitos de receber diretamente a tarifária. Tá? E, se por acaso o liquidante hoje fala que isso aí vai causar um atraso no processo, o atraso no processo ocorre exatamente pela falta de ação dele, ao não solicitar a execução desse processo. Os deputados da CPI questionaram a contratação do mesmo advogado para defender os interesses do Aeros e da massa falida. Na verdade, nós estamos vendo conflitos de interesses. Bancas de advocacia patrocinando a causa de ambos os lados, da massa falida, que tem alguns interesses, e a mesma banca agindo em defesa do Aeros. Mas sempre a atuação em relação aos direitos dos participantes dos planos é uma atuação muito mais para beneficiar o outro lado. E são grandes escritórios de advocacia. Os parlamentares derrubaram os vetos do governo a artigos incluídos no plano de cargos e salários da saúde para beneficiar os servidores. Acompanhe as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, em sessão extraordinária, foi aprovada a mensagem do governo que autoriza a contratação de empréstimo até o valor de 3 bilhões e 50 milhões de reais, com garantia da União. Os recursos serão utilizados para financiar despesas dos leilões de pagamento previstos no Plano de Recuperação Fiscal. Será aplicado o critério de leilões reversos, ou seja, os fornecedores que oferecerem o maior desconto terão prioridade para a quitação da dívida. O governo deve cerca de 12 bilhões de reais para estas empresas. Quem der oferecer o maior desconto para o governo, para quitar a sua dívida, terá prioridade para acessar esses recursos. Lembrando que esse recurso só pode ser aplicado no pagamento de credores através desse leilão reverso, não pode ser aplicado para mais nada, e só a partir do momento que alcançar a taxa necessária para o governo para compensar os juros que o governo vai acessar esse dinheiro. Emendas incluídas pelos deputados determinam que o governo deve enviar à Alerj um relatório sobre a aplicação dos recursos e que a assinatura do contrato de empréstimo só poderá acontecer depois da quitação de salários e 13º atrasados de servidores. Também aprovada a emenda dos deputados Luiz Paulo, Carlos Osório e Paulo Ramos, que revoga uma lei de 2011 que autorizava o Rio Previdência a vender ativos. Extingue a lei que permitia o Rio Previdência a fazer operações de empréstimos, securitizações no mercado interno e externo, dando como garantia futuras receitas de royalty participação especial, como aconteceu recentemente na operação de 600 milhões de dólares, e como 2013 e 2014 aconteceram em 3 operações de 6,1 bilhões de reais. Na sessão ordinária foi discutido o veto do governador a 9 artigos incluídos pelos parlamentares, a mensagem que trata do plano de cargos e salários do setor da saúde. O texto enviado à Alerj em abril previa que os reajustes dos servidores só entrariam em vigor após o fim do regime de recuperação fiscal. Por emenda, os parlamentares alteraram o texto, que passou a admitir reajustes salariais em 48 meses após a aprovação do projeto e condicionados à autorização do Conselho de Supervisão
do regime de recuperação fiscal. O governador havia vetado essa parte do texto, mas o veto foi rejeitado em plenário. Nós acreditamos que é possível encaixar, como eu disse anteriormente, dentro do plano de recuperação fiscal. Tem que ser feita uma conta responsável. Eu acredito que com o trabalho dos deputados, com técnicos da Fazenda também, a gente possa levar esses números até essa equipe que acompanha o plano de recuperação fiscal para que definitivamente coloque em prática o plano de cargos e salários da saúde. Outros artigos que tratavam de remunerações, requisitos para reajustes e progressão de carreira, além da origem dos recursos para esses pagamentos, também retornaram ao texto da lei. Depois da sessão, os parlamentares se reuniram na presidência da Casa com representantes da Procuradoria-Geral do Estado. Eles discutiram uma forma de evitar que a constitucionalidade dessa lei seja questionada na Justiça. Nós temos dados, números suficientes para que a gente possa garantir esse aumento. Por quê? Porque a saúde vem, de alguns anos, não alcançando os 12%. E a relação gasto com o pessoal da área da saúde é muito, muito pequena. Então, isso já só a questão da obrigação dos 12% já seria o suficiente para que a gente possa garantir esse aumento. Mas, como nós fizemos desde o início, negociado, conversado, esse é o entendimento que a gente quer buscar e avançamos. Os deputados também analisaram um projeto da deputada Zeidan, que trata da convocação pelo governador de policiais e bombeiros da reserva. De acordo com a proposta, o governo poderá designar esses servidores para suprir necessidades das instituições no combate à violência. O policial ou bombeiro convocado deverá aceitar o trabalho de forma voluntária e o prazo máximo será de 2 anos, prorrogável pelo mesmo período. O local de trabalho terá que ser próximo ao da residência do servidor ou da última unidade em que ele trabalhou. A idade máxima para a convocação será de 52 anos para cabos e soldados, 56 para subtenentes e sargentos e 62 anos para os oficiais até o posto de capitão. O servidor não pode ter sido condenado por crime doloso e não pode estar no exercício de outra função pública. Será acrescida a gratificação de 1/3 sobre o salário que o policial ou bombeiro já recebe na reserva. O texto agora segue para a sanção do governador. Isso ajuda, na verdade, os municípios do interior. Os municípios, eles ficam sempre em 3º plano, em 4º plano na política de segurança pública do Estado, né? A prioridade é sempre a capital, Rio de Janeiro, e cidades maiores como São Gonçalo, Niterói, alguns municípios da Baixada. Quer dizer, o prefeito, o gestor municipal, ou a gestora, vai poder contratar e selecionar esses policiais e vai pagar direto, né? Não vai precisar passar o recurso para o governo do Estado e nem vai esperar que o governo do Estado faça a seleção. Os estaleiros do Estado do Rio podem ser obrigados a utilizar a chamada água de reuso nos serviços de manutenção e reparo dos navios. Esta água pode ser captada da chuva ou do mar e passa por um tratamento especial. Os estaleiros terão 2 anos a partir da aprovação do texto para se adaptar à medida. O projeto do deputado André Lazzaroni foi aprovado em 2ª discussão. A ideia é preservar a nossa água potável, diminuir o consumo de água para que a gente possa ter água para a população. Os estaleiros, a partir desse projeto de lei sancionado pelo governador, eles terão que necessariamente se adaptar e reutilizar a água que hoje é utilizada na lavagem de cascos, enfim, de todo o processo de construção de navios e de reformas. Analisada ainda a proposta que proíbe a prática da eutanásia em cães e gatos. Texto do deputado Geraldo Pudim prevê exceção apenas em casos de doenças infecto-contagiosas graves ou incuráveis que sejam transmissíveis aos humanos ou para outros animais. A matéria recebeu 6 emendas. E o ex-deputado Milton Rangel quer o plantio de árvores nos canteiros centrais e laterais das rodovias do estado. O objetivo é a preservação ambiental no entorno das estradas, a redução do índice de acidentes e para evitar a erosão do local.
O texto recebeu 8 emendas. Os deputados Marta Rocha e Samuel Malafaia querem alterar a lei que regula a divulgação do serviço Viva Voz 132 do governo federal, que orienta e informa sobre a prevenção ao uso de drogas. A mudança quer garantir que as sanções administrativas aos órgãos que descumprirem a regra sejam aplicadas por meio de notificação aos responsáveis e que sejam feitas sindicâncias ou processos disciplinares que garantam o direito à ampla defesa. A matéria foi aprovada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.